Olá, a paz do Senhor. No áudio passado, nós ouvimos sobre um certo Amasa. Mas quem era esse homem? Ele era filho de Jéter e de Abigail, irmã de Davi. Então, era sobrinho de Davi. Ele foi nomeado capitão do exército israelita por Absalão, quando ele tentou destronar o seu pai Davi. Joabe era o comandante do exército de Davi. Era filho de Zeruia, irmã de Davi, e também, então, era sobrinho de Davi. Mas Davi estava desgostoso por Joabe ter matado seu filho Absalão, contrariando suas ordens. Então, Davi oferece perdão a Amasa e oferece o comando do seu exército também. Então, Joabe vai até Amasa, o pegou pela barba com a mão direita como se fosse beijá-lo. E Amasa não percebeu o punhal na sua mão esquerda, e Joabe o feriu no estômago de modo que as suas entranhas se derramaram no chão. Agora, no capítulo 21, Davi queria reparar o mal que Saul fizera aos gibeonitas, e perguntou para eles o que ele poderia fazer. Eles pediram então 7 dos filhos de Saul para serem sacrificados. Está bem, disse o rei, farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone, Mefibosete, os 2 filhos de Saul com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai e de Meloá. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte de Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-san, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta da sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Deixaram Davi de fora. Depois disso, houve uma outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai, de Rosate, matou Zaf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo da sua lança era de uma grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha contra os filisteus em Gate, havia um homem de uma grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Lembramos que Davi era um ótimo tocador de harpa, e também o autor de muitos salmos. E agora Davi entoa cântico em ações de graças ao Senhor, no capítulo 22 de Samuel. E ele diz assim: O Senhor é a minha rocha,
minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu nos seus laços e a morte pôs uma armadilha no meu caminho. Em minha aflição eu clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces do céu, agitaram-se por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça e da sua boca um fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com forte sopro das suas narinas, o fundo do mar apareceu. Os alicerces da terra ficaram expostos. E pausamos a nossa leitura no verso 16 do capítulo 22. Amém?